Primeira live de cabelo novo. Esperando o pessoal chegar. Enquanto o Instagram vai avisando aí que eu tô online. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bom, Ivanete? Oi. E aí, como é que vocês estão? Hoje quase não sai, né? Teve esse problema aqui da luz. A gente ouviu um estouro. Quer dizer, eu ouvi porque a André ainda não tinha chegado. E aí ficou tudo escuro. Aí quando eu achei que foi no prédio inteiro. Quando a André chegou, tinha sido só aqui em casa. Aí eu desci para falar com o vigilante e a gente foi ali onde ficam, né? Fica a parte elétrica do prédio inteiro. Ele mexeu e pronto, voltou. Não tenho a menor ideia do que aconteceu. Mas que bom que deu certo estar aqui. Essa live ia sair semana passada, mas não pude estar aqui. Olá, Pablo! Tia Norma é ótimo. Então, eu não sei se vocês estão ainda com conteúdo fresco na cabeça das perguntas que eu fiz sobre o que é lícito, ou melhor, o que é ilícito usar na igreja. E eu fiz essa pergunta de propósito, com um formato, o que é ilícito usar na igreja, que abrange só um dos 3 aspectos do triperspectivalismo de John Frame, que é o normativo, né? O normativo está sempre se perguntando sobre o que é lícito e o que não é, o que está conforme um determinado padrão, conforme as regras, conforme a estrutura da realidade. Isso tudo são padrões que Deus imprimiu no mundo. Então eu fiz essa pergunta, mas a gente tem que ter em mente que no momento de pensar nessas coisas, em como se apresentar no culto público, não é só o que é ilícito que deve ficar de fora, mas também o que não é adequado e também aquilo que não está conforme as minhas motivações. Então aí a coisa fica muito mais profunda, né? Fica muito mais chance, porque é fácil dar conta do normativo. Se você tiver muito claro na sua mente o princípio bíblico, você vai lá ver tudo o que foi dito sobre vestuário, adornos e tudo, e é fácil ver que Deus não proíbe os adornos femininos. Você olha para isso tudo e diz, então pronto, fora disso eu uso o que eu quiser. Mas se tudo na vida fosse assim, se só o normativo contasse, a vida não ia ter a menor graça. Por isso que quando fazem esse tipo de pergunta, o que pode, o que não pode, tenham em mente que vocês estão somente querendo dar conta do normativo. E que além do normativo existe também o situacional, ou seja, aquilo que você vai fazer de acordo com o contexto, com a outra pessoa, com a situação que você está vivendo, e o existencial, que é aquilo que corresponde ao seu coração, à sua verdade, no sentido de, não a sua verdade no sentido pós-moderno, relativista, mas aquilo que está lá no fundo e que às vezes você não está olhando. Aquelas motivações muito profundas que muitas vezes estão por trás da obediência mais lisa. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a Bíblia mesmo diz que o coração é enganoso e ninguém tem acesso total ao próprio coração, a não ser o Espírito Santo. Então vamos ter isso em mente, mas de qualquer forma eu adorei receber as respostas de vocês. Não foi uma pegadinha, eu realmente queria saber o que eu acho, o que vocês acham que é ilícito usar na igreja. Então vamos ver as respostas? Eu anotei aqui e vou comentar. A grande maioria das respostas cobriu aquele tipo de roupa que está associada a uma sensualidade exacerbada. Então, as pessoas responderam
vestido colado, mini saia, bandas, que é aquela saia bem apertadona, né? Que fica aquela coisa bem como se alguém tivesse enrolado uma fita. Lycra, calça branca apertada. Achei interessante o detalhe da branca, que realmente ressalta mais, né? Legging, cropped, que são aquelas blusas que deixam aparecer a barriga. Transparência, roupas curtas em geral, roupas decotadas em geral e que evidenciem curvas, marquem o quadril, exponham o corpo de alguma forma. E aí a coisa foi... Alguns até foram além e disseram que achavam ilícito usar blusa sem manga e blusa de alcinha. Alguém ficou na dúvida sobre a ciganinha. Sabem a ciganinha? Aquela blusa que vem assim, deixando aparecer essa parte do ombro. Ela vem aqui assim. Afinal de contas, né? Pode ou não pode? Teve uma pessoa também que foi bem vaga. Ela disse assim: roupas e adereços que deixam o look vulgar. E aí tem essa questão da interpretação, né? Que fica um pouco mais difícil nesse caso. Pode achar que a ciganinha é vulgar porque está expondo muito o colo, o ombro. E outro pode achar que não tem nada demais, principalmente em igrejas que não tem ar-condicionado. E alguém acrescentou: isso vale para homens também. O que eu achei muito bacana, porque geralmente é a mulher que é avisada, né? Então, por exemplo, a pessoa escreveu: homens que deixam aparecer a barriga por baixo da camisa, que é tipo o cropped involuntário do homem. Eu achei isso o máximo. Ou o cofrinho, né? Tem algo, infelizmente isso é muito comum, eu canso de ver homens que caiu uma coisa no chão, eles vão pegar, pronto, o cofrinho já mostra. Então, cuidado, hein, meninos, que isso também... E, na verdade, em tudo quanto é lugar, né? Porque não é uma coisa, assim, bonita para mostrar para as pessoas, mas na igreja isso fica especialmente complicado. Então, bom, e alguém disse que tem que haver decência. Apenas isso. Então, deixou aberta a interpretação. Vou voltar a esse ponto da sexualidade, mas vou continuar comentando outro aspecto das respostas, que foram num número bem menor. A grande maioria realmente focou na questão da sexualidade. Então, num número menor, as pessoas disseram vestimentas que chamem muito a atenção, mesmo sem remeter à sexualidade. Aí entraram aqui, além de roupas que chamam a atenção para o próprio corpo, make muito forte, também fica aberto a interpretação. Tem gente que vai achar o lápis em volta do olho muito forte. Já tem gente que vai achar um batom vermelho muito forte. Se eu não me engano, teve alguém que reclamou. Teve um senhor na igreja que reclamou do meu batom vermelho. Então, fica essa questão, né? Como interpretar o make forte? Acessórios barulhentos. É interessante essa questão dos acessórios barulhentos, porque eu sempre ouvi isso. Quando se recomenda o que usar, por exemplo, em aulas e palestras, sempre tem esse conselho, assim, quando você procura na internet, de não usar pulseira com muitos balangandãs e tal, porque isso vai desviar a atenção do que você está falando. Então é interessante você olhar por esse viés, não é a questão de cortar a solenidade do culto, mas, por exemplo, se você vai dar uma palavra lá na frente, ou se você vai, de alguma forma, se apresentar no louvor, né? No momento que você gesticular, vai fazer blá, então, de repente, não é tão recomendado. Mas, ok, tá aqui a questão dos acessórios barulhentos, mas também colocaram extravagantes ou muito grandes. Aí eu pensei, talvez um max colar não seria lícito usar na igreja? Bom, fica aberto à interpretação. Muito complicado fazer um conjunto de regras sobre isso. Eu estou mesmo levantando as respostas e tentando falar das intuições de cada um, dos sentimentos de cada um. Alguns apontaram a questão da inadequação, ou seja, usar peças que seriam mais adequadas em outros locais,
por transmitirem mensagens que no culto público ficam deslocadas. Então entraram aqui chapéu, e aqui eu coloquei a observação, John Bick discordaria. Vocês sabem que no culto de Joel Bick, as mulheres usam chapéu, como se fosse o véu, porque ele interpreta aquela questão do véu como um respeito que se dá no culto. Não vou entrar nessa questão hoje, gente. Essa questão é imensa, do uso do véu em 1 Coríntios, ali Paulo falando sobre essa questão. Mas enfim, o pastor Joel Bick interpreta desse modo. Então as mulheres vão de chapéu ao culto. Aí outras pessoas disseram boné, roupa de praia. Imagina que ridículo usar roupa de praia pro culto. Roupa de ginástica, achei muito engraçado isso. E um homem respondeu, muito interessante, ele falou, camiseta regata. É interessante isso, né? Porque se a gente parar pra pensar, uma mulher usando uma camiseta que não seja muito cavada e que mostre os ombros, a gente acha muito mais aceitável do que um homem usando, né? Uma camiseta cavada. O homem de camiseta, ele fica muito mais informal e praiano, digamos assim, do que uma mulher. Essa é a minha intuição, não sei o que vocês acham disso, mas é a impressão que eu tenho quando eu penso em um homem de camiseta, até porque para as mulheres existem camisetas com tecidos muito nobres e para o homem não, para o homem geralmente é malha, então realmente remete a uma situação de lazer, jogar vôlei na praia, essas coisas. A Patrícia está dizendo aqui, na Irlanda também é obrigatório, é mal visto quem não usa chapéu nos cultos, falta de reverência inclusive. Interessante, porque aqui no Brasil é o oposto. Quando há muitos anos é assim, quando os homens, principalmente os homens que usavam mais chapéu do que as mulheres até pouco tempo, início do século XX, você entrar em qualquer lugar de respeito de chapéu era considerado muito falta de educação. Tanto que tem essa coisa do cumprimento, né? Tirar o chapéu. Até tem a expressão, né? Nossa, tira o chapéu pra você. Eu nem sei se vocês vão usar mais, porque eu sou de 71, então, bom, vamos lá. Mas eu acho que ainda existe essa expressão. Eu acho ela muito fofinha. Entraram também, olha que interessante, camiseta de futebol. Gente, camiseta de futebol é muito deslocado, né, para usar no culto. Afinal, a pessoa não tá indo para lá para torcer pelo time, né? Mas vamos supor que ela foi para um jogo, e aqui eu falo, aquelas igrejas que não veem com maus olhos você fazer outras atividades no domingo, porque tem algumas que vêm, eu particularmente não vejo, mas vamos supor, a pessoa vai para o jogo e depois vai para o culto, e não teve tempo de trocar a blusa, esqueceu, enfim... Fazer o quê? Paciência, não é pra crucificar a pessoa, viu? Porque isso também é feio. Ficar, você não devia usar isso, não devia usar aquilo. Você entende que é uma situação de exceção e pronto. Mas, de fato, é uma coisa deslocada. A pessoa não está comunicando a mensagem, eu vim aqui para adorar o Senhor. A pessoa está comunicando a mensagem do esporte, do futebol. Então, é deslocado. Ó, a Cirlei está dizendo, meu avô usava chapéu e na igreja colocaram um prego para ele pendurar. É isso, é essa ideia de que precisa tirar o chapéu na igreja pelo respeito. Gisela também, aqui em Goiás é tido como desrespeitoso usar chapéu em lugares formais. É isso mesmo, essa regra de bom tom, ela continua até hoje. Cirlei está dizendo também, homens de bermuda no culto é estranho. Então, em muitas igrejas não é. Essa regra eu acho que ela é mais flexibilizável do que a do chapéu e do boné, viu? Porque, dependendo se for um culto de dia, por exemplo, ou uma igreja de um perfil jovem, não tem esse problema. Essa limitação, digamos assim. Mas vai de cada um. Uma igreja muito formal, muito, né, que tem esse perfil mais sério, de fato é meio esquisito. Marcos Rodrigues está perguntando aqui, camiseta de super-herói?
Isso eu vou deixar de fora porque o André já foi ao culto vestindo a camiseta do Punisher. Então eu vou dizer que sim, é lícito. Brincadeira. Enfim, eu tô comentando essas respostas todas não para fazer lista de regra, mas fazer vocês pensarem um pouco. A questão do super-herói é engraçada, né? De fato, no culto de domingo à noite, André, principalmente agora que André é presbítero, não tem nada a ver ele ir com uma camiseta de super-herói. Fica deslocado, fica estranho, mas em reuniões de jovens, ele já foi com o Punisher e isso até foi um objeto de brincadeira entre a gente, né? Porque o Punisher é o Vingador, é aquele personagem que é brabo, né? Ele metralha as pessoas e tal, então fica aquela mensagem divertida para lidar com os jovens. Então, de fato, é pra gente pensar na questão da adequação, quem você vai encontrar, qual é a natureza do culto, é o culto da noite, culto mais sério, ou é uma reunião de jovens para estudo. Aqui a Daphne tá dizendo, camiseta com frases, só vim pela comida, nunca nem vi. E uma pessoa, no dia das perguntas também, escreveu assim, uma moça disse que camiseta escrita ranço. Eu achei isso muito engraçado. Quem é que usa uma camiseta escrita ranço, gente? Ranço. Aí você vai pro culto com a camiseta escrita ranço. Enfim, tá totalmente em desacordo, né, com a mensagem que a gente deveria exibir. E essa é uma mensagem bem explícita, porque afinal ela está apresentando uma mensagem escrita, né? Então dá um certo... um descompasso entre o que você quer comunicar e o momento do culto, que afinal, estou falando aqui mais do culto à noite, é um momento solene, né? Eu acho estranho, eu vim da Assembleia que usavam ternos. Hoje na Presbiteriana o pastor não liga. É verdade, o meu marido, ele usa terno no dia da ceia. Fora do dia da ceia, ele usa camisa polo ou camisa normal. Principalmente quando é um culto especial, ele usa camisas de botão com manga comprida, bem arrumado. Mas o terno é só do dia da ceia. E, gente, a nossa igreja não tem ar-condicionado, é um calor infernal, então... ele dá graças a Deus porque terno é só uma vez por mês. Tem essa questão também, o histórico do terno. Se vocês forem olhar, a gravata, eu tô com isso aqui hoje, né? Porque eu tô com a garganta ainda ruinzinha. Mas a gravata, ela foi feita para manter o ar quente. Ela foi criada no ambiente europeu por causa do frio. Então, você vê, né? Quando você olha, por exemplo, para a realidade de alguns países da África, em que... é disso que eu tô falando, Cristiane, exatamente. Quando você olha para alguns países da África, agora eu não tô lembrada quais, a polícia usa um uniforme que pra gente seria considerado totalmente informal e que não transmite autoridade, que é uma camisa aqui assim e uma bermuda. Se eu não me engano, caqui, dessa cor, caqui. E é super adequado, eu acho, porque imagina um policial correndo, fazendo, né, tudo que um policial precisa fazer, aquela coisa da ação, num calor infernal. Eu super apoiaria. Agora, é uma questão cultural também. É complicado você mudar uma regra que, mesmo que ela tenha toda a razão de ser, essa nova regra, é complicado quando você tem tão entranhado no imaginário o terno como uma expressão de autoridade, de seriedade, de formalidade, né? Então, assim, não estou dando respostas aqui para, né, botar lá no cartório, carimbar e assinar. Estou levantando questões. A Gabriela está dizendo... sou do litoral de Santa Catarina e ainda tento não me escandalizar com os shortinhos de algumas mulheres em eventos da igreja. Shortinho muito curto em eventos da igreja é uma coisa complicada. Agora, se eu pensar num short que cubra direitinho para ir à praia e que algumas pessoas já se escandalizam com o uso do short quando a igreja se reúne não para a igreja, mas para ir à praia, eu já acho mais complicado, porque como para a mulher, principalmente, é muito, muito desagradável
colocar uma calça, um negócio compridão pra ir à praia. Enfim, eu tô chamando a atenção de vocês para adequação. Qual é a situação, né? Ah, eu não entendi, Laura. Conheço rapazes que usam sacolas nos pés para passar a calça de tão colada. Hoje, né? Mas isso é porque tá na moda. Tá difícil achar calça um pouco mais larguinha, né? Mas os homens não costumam gostar de calça muito apertada. Calça colada, alguém tá dizendo calça sertaneja. Enfim, eu não quero que essa live vire um desfiar de regras, porque seria muito chato. Mas eu tô querendo chamar a atenção de vocês dos princípios. Por exemplo, vou me lembrar aqui de uma coisa que aconteceu na minha igreja na época. Não é a igreja em que eu estou agora. Um rapaz cantava no louvor com uma camiseta do Che Guevara. E eu lembro que uma vez eu tive a oportunidade de conversar com ele e eu fui sincera porque aquilo estava me incomodando. Ele já tinha usado várias vezes aquela camiseta. Eu falei pra ele, olha só, você fica lá na frente, você toca músicas de louvor a Deus e você tá usando uma camiseta de uma pessoa muito controversa, uma pessoa que cometeu assassinatos, uma pessoa que foi um guerrilheiro. Enfim, você tá ali transmitindo uma mensagem política quando você deveria não estar transmitindo isso. Aí ele desconversou e falou, não, eu ganhei de presente essa camiseta, como quem diz, eu não me responsabilizo, me deram, eu tô usando. Gente, não importa se quem deu a camiseta pra você foi a pessoa mais importante da sua vida. Se você usa, você precisa se responsabilizar nesses 3 níveis pelo que você está usando. A questão do que é lícito de acordo com a palavra, a questão da adequação, para onde você está indo, que mensagem você vai estar transmitindo com essa peça, e a questão do seu coração também. Se você nunca nem leu nada sobre Che Guevara, você nem gosta muito, para que você vai usar? Só porque é hype? Mas já faz uns anos que não é, né? Faz um tempão que eu não vejo ninguém com a camiseta dele. Isso é interessante. Eu acho que os tempos estão mudando. Então, ainda continuando essa questão da adequação. Teve uma pessoa que disse que dependia do lugar ou da comunidade, o que é interessante porque revela uma sensibilidade situacional. Outros disseram que o que é lícito na igreja é lícito em qualquer local. E uma moça reclamou, eu não posso usar brinco na minha denominação e morro de vontade. Aí é uma questão bem mais delicada, né? Porque se isso está inscrito na doutrina da igreja, porque isso não é regra bíblica. A Bíblia não proíbe adereços. A gente vai explorar esse texto de 1 Pedro 3 em outra live, porque esse assunto é grande demais. Mas eu não estou fazendo teologia bíblica nessa live por enquanto, mas tá no programa. Mas se você está numa igreja que tem isso como doutrina, não convém afrontar, né? Afinal, se você está lá, é porque você concordou com as limitações que aqueles líderes acordaram, né, com os membros. Então, enfim, agora tem que ver também se eles não permitem o uso no culto, mas fora dali eles permitem. Então, assim, tudo depende. A gente tá numa época que tem de tudo. Dependendo da denominação, você vai a uma igreja que tem homens com gravata e mulheres extremamente bem arrumadas, como se fosse para um casamento, tudo muito formal. E você vai também em igrejas em que você chega e o baterista do grupo de louvor tem 2 argolas desse tamanho em cada orelha e cabelo grande e todo tatuado, como tinha lá em Niterói, na igreja que eu frequentava. Então, assim, depende, né? Depende. Eu, como eu sou presbiteriana, a doutrina dá mais liberdade nessa parte. Mas quanto mais liberdade, mais responsabilidade. Então,
Por isso é tão importante a gente conversar sobre isso, para ver se você não está usando a sua liberdade de um modo que vai transmitir uma mensagem que você nem quer, como é o caso desse moço com a camisa do Che Guevara, certo? E, finalmente, mais duas opiniões. Algumas pessoas chamaram a atenção para o fato de que algumas pessoas vão tão desarrumadas como se fossem para comprar pão. Elas vão de chinelo, crocs e roupas desarrumadas de modo geral. Esse é um exemplo de alguém que não está ferindo nenhum princípio normativo, porque a Bíblia não diz que você deve ir arrumado, mas ela está ferindo um princípio situacional, porque em um culto, a gente já diz culto solene, né? Existe a solenidade, você vai comparecer junto com os irmãos diante de Deus em um culto solene. Então, a sua roupa, eu não vou dizer que é proibido, não faça, eu não gosto desse tipo de mensagem relacionada ao situacional, mas você está comunicando, ainda que você ache que não está comunicando nada. Ah, eu não estou comunicando nada. Eu estou usando o cross porque é confortável, eu estou vindo com essa blusa meio rasgadinha porque era que estava limpa na corda e pronto. Mas você está comunicando, sim. Você está comunicando que o culto público e ficar em casa vendo televisão é mais ou menos a mesma coisa. E não é. Então você precisa tomar cuidado com isso, porque o situacional também é importante. A questão é, você quando comparece ali, você está dizendo que aquilo é importante para a sua vida. E as suas roupas podem estar dizendo o oposto, não é interessante? Então, eu tenho que parar com essa mania de falar então toda hora. Gente, não sei como é que eu faço. Parte importante da consultoria é dizer para a pessoa, vem cá, o que você quer comunicar? O seu coração, a sua intenção de acordo com cada situação. Então a pessoa, ela se apropria dessa linguagem, em vez de deixar que a situação da lavadora de roupas, ou a preguiça, ou o conforto no mau sentido, porque existem sapatos muito confortáveis também que não são crocs nem chinelo, que tudo isso dite a comunicação dela nesse nível da imagem. Então, na verdade, é um poder que a gente passa a tomar nas mãos, é uma rédea, porque a imagem é um comunicador poderosíssimo. A imagem fala. A imagem, como diz a Erika Menchin, é fofoqueira. Ela é muito fofoqueira. Ela fala coisas que você não ia querer falar. Então, vamos chamar atenção para isso também. E, finalmente, alguém disse o que deveria ser ilícito: hipocrisia. Concordo plenamente. Vestir-se de hipocrisia nunca vai ser bom. Ok? Então vamos lá. Como eu disse no início, a gente tem que olhar então para essas três perspectivas para pensar em como a gente se apresenta através da imagem. Então vamos lá. Não só o que é lícito e o que é ilícito usar na igreja, mas o que é adequado usar na igreja de acordo com a mensagem que você comunica. Aquele momento é importante, aquele momento é solene, é um comparecimento diante de Deus. Inclusive, eu até acho super interessante o que a nossa igreja faz. A gente mescla hinos antigos com músicas mais modernas. E eu gosto muito disso. Por quê? Porque os hinos antigos, eles são cantados como se você tivesse assim, todo reto, em pé. É hino mesmo, como um hino nacional. Você tem aquela solenidade. Então, você tá ali dizendo para Deus aquelas coisas que são importantes, são solenes, e você tá sentindo a solenidade daquele momento. Os hinos todos são assim. O ritmo deles, a melodia, o modo de cantar.
Já as músicas mais modernas, elas já são mais relaxantes. Elas expressam mais emoções. Você vê como a expressão musical, ela fala, né, das mudanças coletivas, as mudanças culturais que nós passamos. E isso também se reflete na igreja. E os modernos são assim, você chora, você se derrama, já não tem aquela coisa do hino. E eu gosto de expressar ambas a Deus. Eu gosto de ambas as formas de expressão. Tanto a solenidade quanto as emoções. Eu acho que tudo isso tem que estar presente. E eu gosto muito quando a igreja mescla. Kelly está dizendo: meu esposo gosta de falar para o nosso filho sobre estar na presença de um grande rei. Com qual roupa você gostaria de se apresentar para este rei? No culto estamos na presença solene do Rei dos Reis. Então, olha o que acontece. Quando você está no culto, parece que é o único momento da vida em que você experimenta o lado de Deus, que é o lado do rei. E você tem esse o temor, né? Ele pode ser experimentado de um modo mais forte, porque você está ali junto com outros irmãos. O culto tem uma ordem. A igreja, queira ou não, embora muitos não gostem disso porque estão um pouco no espírito pós-moderno, a igreja é uma instituição. Isso carrega uma formalidade. E aí, quando você vai para casa, você está na sua casa, você ora ao longo do dia, lavando a louça, né? Você não coloca uma roupa toda formal para orar, senão seria impossível. A gente ora o tempo todo. Então, em casa, na intimidade do lar, a gente experimenta o lado mais íntimo de Deus, o lado mais paterno, mais da nossa espontaneidade. E isso é maravilhoso, Deus ama isso também. Quando você vai a um culto solene e as coisas são muito informais e você expressa isso através das suas roupas, eu tô aqui elucubrando, viu? Pra gente pensar junto. Não tô botando regra, não tô querendo mandar em ninguém, nem criticar as igrejas que são informais. Mas eu fico pensando aqui até que ponto a gente perde esse aspecto de Deus, o aspecto do temor, que é algo muito fácil da gente perder, porque nossa época é uma época que não gosta de formalidades, é uma época que não gosta de regras, é uma época que não gosta de limitações. A gente está lá, né? É o situacional e o existencial. O pós-moderno poderia até ser definido como aquele que costuma rejeitar todo tipo de normalidade. Desculpem, normalidade não. Bom, também às vezes. Normatividade. E você vivenciar isso na igreja é importante, porque as três perspectivas precisam estar juntas. Deus não é só o profeta e o sacerdote, né? Jesus não é só o profeta e o sacerdote, Jesus também é rei. E se você experimenta só a dimensão do profeta e do sacerdote, você vai perder. Você vai perder um aspecto super importante que está em Cristo. Então, bacana, eu gostei de ter pensado isso, eu não tinha preparado isso para falar, mas é mais uma aplicação do triperspectivalismo, que é importante da gente notar, porque a gente vê aí muita gente falando que Deus é amor, e porque Deus é amor, as pessoas acham que não tem que ter o temor, mas as duas coisas têm que estar juntas o tempo inteiro. Então vamos lá, senão eu me perco e eu vou ter que fazer parte 2 dessa live, porque esse assunto é gigantesco. E olha que eu tô falando só de vestimenta na igreja, hein? A Kelly tá dizendo: nosso filho quer ir de moletom e crocs, mas quando meu esposo fala isso em amor, ele corre no quarto e escolhe a melhor roupa. Oh, que lindo! Olha só que coisa mais fofa. Um beijo pra você, Kelly. Adorei você contar isso. Então vamos lá. Sobre a questão da sexualidade. É engraçado que hoje, e aqui talvez vocês vão ficar um pouco bravos comigo, então, vamos lá. Prestem atenção no que eu tô dizendo para não ficar bravos. Eu vou tentar explicar bem explicadinho. É interessante que quando a Bíblia fala da vestimenta feminina, a questão da sexualidade dentro do culto não entra muito, tá? Eu não vou falar disso com profundidade,
mas deixa isso para uma próxima live. E a nossa preocupação é muito com esse aspecto. Mas eu entendo por que é assim, e eu acho que é até saudável, porque a nossa cultura brasileira é muito sexualizada. Então é muito fácil a mulher ir para esse lado até sem querer. Eu lembro que quem falou sobre isso foi o Paul Washer, lá na Consciência Cristã, a primeira vez que ele veio. Foi muito fofinho. Ele falou no microfone assim: quando eu cheguei aqui e eu vi as vestimentas das mulheres, eu fiquei chocado, porque é diferente da minha realidade nos Estados Unidos. Mas depois eu percebi que não é uma questão de estarem de fato com a intenção, né, de sexualizar o tempo inteiro para todo mundo, mas é porque é um dado da cultura. Eu percebi isso, porque ele via que as mulheres usavam roupas mais curtas do que ele estava acostumado, mas ao mesmo tempo elas vinham conversar com ele e explanar questões de fé, e ele via que eram mulheres muito comprometidas com Deus. E ele conseguiu diferenciar isso. Então foi muito fofo, foi muito legal ele ter percebido o nosso situacional, que de fato é diferente do situacional americano. Então, assim, se a Bíblia não traz medição de roupa, não traz proibição a short fora da igreja, dentro da igreja a gente usa o bom senso. A Bíblia não recomenda cobrir o corpo da cabeça aos pés, é totalmente diferente do islamismo, por exemplo. Então a gente tem que pensar no bom senso sobre essa questão. Ora, se você vai ao culto solene com uma roupa que objetivamente comunica mais sexualidade do que qualquer outra coisa, você está ostentando a mensagem errada, certo? Porque, a princípio, eu não vou aqui dizer que a mulher cristã quer isso, o sexo descompromissado, não. Mas, vamos lá, isso é complicado de falar porque existe o estilo mais, assim, mulherão dentro da consultoria de imagem. E é um estilo que mostra uma presença, assim, de uma mulher segura do fato de ser mulher. E isso inclui, por exemplo, brilhos, brincos enormes, sapatos de salto fino. Isso tudo comunica esse lado que é, no bom sentido, sensual. Eu já fui censurada por usar essa palavra, mas, gente, Deus criou o sexo, tá? Então a gente tem que tomar cuidado para não ficar proibindo as palavras, porque no final a gente vai acabar achando que sexo é pecado até mesmo dentro do casamento. Olha que coisa horrível. Então cuidado com esse tabu com as palavras. Então vamos lá. Mas na igreja, vamos supor que isso é uma coisa muito importante para você, esse lado mulherão. Então você pega leve, você bota lá no sapato, bota no brincão, usa uma blusa com brilho, mas que não seja tão decotada. Então você vai saber. E isso é muito bacana, porque a consultoria ensina isso, a você adequar esse lado ao momento em que você está. Você vai usar, você vai mostrar isso, esse lado mulherão, não com a intenção de uma vulgaridade, uma mensagem de vulgaridade, longe disso, mas simplesmente porque isso está em você, isso faz parte do seu estilo e você precisa saber usar. E o problema é esse, são as mulheres que não sabem usar, então elas vão para o decotão, elas vão para a saia curta, elas vão para a roupa apertada e elas não pensam no situacional, elas não pensam na mensagem que elas estão comunicando na igreja. E muitas vezes a roupa delas é tão exagerada que até fora da igreja, dentro da cosmovisão cristã, não tá legal, não é legal. Porque ela vai estar comunicando algo assim que é contrário até mesmo ao que ela quer, ao coração dela. Aquilo que ela quer se guardar até o momento do casamento e a roupa está comunicando outra coisa. Então, isso tudo é muito bem ajustado na consultoria. Então, Sabrina está dizendo, a lascívia está no coração. Às vezes a roupa pode até estar bem adequada, mas a postura de quem a usa mostra outra intenção. Sim, tem isso também, com certeza.
Sirlei está dizendo, sou uma mulher alta de quadris largos e dependendo da roupa chama muita atenção, tenho que tomar cuidado. O que acaba acontecendo é que as curvas ficam mais evidentes dependendo da roupa, né? Isso é interessante. Então, é algo para a gente pensar, a questão do bom senso, da solenidade, do fato de que você pode até chamar um pouquinho de atenção para você, porque aquilo é o seu estilo e não vai ficar estranho. Por exemplo, se eu vou de batom vermelho para a igreja, algumas pessoas já acham que é demais. Mas se eu escolho aquela cor que fica perfeita no meu rosto, de acordo com a minha pele, isso é uma coisa que também a consultoria proporciona, esse conhecimento, vai ficar natural e não vai ficar, sabe, chamativo demais. Então, depende. Bom senso e, principalmente, você tomar cuidado com a mensagem, adequar o que você precisa comunicar no culto solene aos seus looks. Então, eu não recomendo mostrar pele demais em nenhum culto solene. E os casos da camisa de time, com inscrições, tudo isso que a gente comentou, né? De fato, tá discordando demais da mensagem que todo cristão deve passar no culto solene. Mas em reuniões não solenes, aí flexibiliza um pouco, né? Já cabe a bermuda, já cabe a camiseta divertida, né? Por exemplo, ensaio de louvor, um grupo de estudo dos jovens. Ok, deu para pegar essa parte? Vamos passar para a adequação. Olha só, o que é ilícito em qualquer local vai ser ilícito na igreja também. É o caso das roupas extremamente grudadas, curtas, decotadas, aquela coisa bem exagerada que tá mulherada toda usando, mulherada por aí, né? Atrizes, cantoras e tal. Isso aí de fato, Deus não se agrada, porque é como se a mulher estivesse comunicando o tempo inteiro só sexualidade, fica uma coisa assim. Não creio que Deus se agrade. Agora, o oposto não é verdadeiro. Exercícios pedem roupas flexíveis. Portanto, elas vão ser mais coladas, não tem jeito. Locais de banho pedem uma cobertura menor do corpo. Senão, vai chegar um momento que a gente vai à praia de burca, ou como eu falei, calça ou saia longa, não tem sentido. Vai estragar a calça, saia longa vai molhar a barra, vai encher de areia. Enfim, a gente já chegou a um momento de tanta liberdade, por que a gente vai recuar? Então toma cuidado, se você está indo com a sua amiga, com seu amigo à praia e você começa a reparar na outra pessoa e censurar por que tá usando biquíni, por que tá usando short, por que tá usando isso e aquilo. Gente, não façam isso. Senta com a pessoa. Se você está em dúvida sobre o que a pessoa pensa sobre isso, pergunta. E aí, o que você acha do maiô e tal? O que você acha dessa regra que algumas pessoas têm de que não pode usar biquíni na praia, não pode usar... Conversa. Porque você já chega com uma autoridade. Mas quem te deu essa autoridade? A Bíblia não proíbe o biquíni. A Bíblia não traz medida. A Bíblia não traz nenhuma proibição a nenhuma roupa. Você pode até se sentir mais confortável cobrindo a barriga, né? E tem que lembrar também que tem maiô que aparece mais o bumbum do que biquíni. Então, é meio... Entende? Existem biquínis que aparecem só a barriga mesmo. O resto fica bem coberto. Então, cuidado para não colocar para o seu irmão, para sua irmã como regra aquilo que a Bíblia não colocou, porque você vai estar pecando. No seu coração, você vai estar se sentindo mais santo do que aquela pessoa, tá? Isso é uma advertência séria que eu dou, tanto para a pessoa que exagera, carrega nas tintas, de botar tudo muito, mostrando demais coisas que não é para mostrar, quanto aquela pessoa que também se cobre e fica querendo que todo mundo se cubra igual, sendo que dá para flexibilizar muito. Nem sempre o maiô ele vai ser mais coberto do que o biquíni.
É cultural, exatamente, Cissa, exatamente. E eu não vou condenar vocês que não usam biquíni. Pelo contrário, é maravilhoso a pessoa chegar a uma conclusão sobre o que agrada a Deus e seguir isso. Continuem usando o maiô, continuem usando o que vocês estão usando para ir à praia. A minha preocupação é com o espírito de advertência ao outro, que é uma coisa já de instituir uma regra que não está explícita na Bíblia e que varia muito de igreja para igreja. É a mesma coisa que o cara tatuado que toca bateria de argola e cabelo comprido. Para algumas igrejas isso é um terror. Para outras isso é super normal. E, gente, vamos combinar uma coisa? É maravilhoso que seja assim. Porque o cara tatuado que usa cabelo comprido e brinco, para onde que ele vai? Às vezes ele pode até mudar da água pro vinho, mudar completamente e virar um engravatado de cabelo reco, militar. Ok, mas é bom que exista essa diversidade no reino de Deus, que chame pessoas de todos os tipos, de todas as mentalidades, de todas as visões, naquilo que a Bíblia nos deu liberdade. Gisela está dizendo, na igreja onde eu me batizei, o biquíni era abominável, por causa disso eu não usava, por mais decente que fosse, para não parecer deboche ou afronta aos demais membros. Ok, isso é interessante, mas essa foi uma decisão que você tomou não ferindo a sua consciência. Né? Você tomou essa decisão sabendo o que você estava fazendo. O que não é legal é uma pessoa que está numa igreja que não existe essa regra, ninguém fala dessa regra, ninguém institui essa regra, e a pessoa usa o seu biquíni normal e um dia, numa reunião da igreja, os outros hostilizam essa pessoa ou criticam ou dão risada dessa pessoa porque ela não está vestida de acordo com o que eles pensam. Gente, sério, não faça isso. Não faça isso mesmo. Inclusive, é pior ainda quando essa pessoa é uma recém-chegada. Às vezes ela veio de uma história muito difícil com a outra igreja de onde ela fazia parte. E você já está dizendo para ela, em outras palavras, ó, se você não mudar, você não pertence ao nosso grupo. Não façam isso. Por favor, não façam isso. Vocês só podem fazer isso, e com amor, tá? Não é com risada nem com crítica. Com amor, se a pessoa estiver desobedecendo uma regra explícita na Bíblia. Tá? Algo muito sério que a Bíblia proíbe terminantemente e que é consenso em toda a igreja séria de Deus. O que não é consenso não é pra gente brigar em nada. Batismo, por exemplo, credo batismo ou pedobatismo, não é pra gente brigar. Não é pra gente brigar com relação a nada que não é consenso. Mas é pra gente viver em paz, a paz que Cristo nos deu. Certo? Porque senão você vai estar afrontando a união e o amor. E isso é muito mais grave para Deus do que usar um biquíni ou um maiô. Entenda isso. Tá bom? Ok. Não falo mais sobre isso, recado dado. Vamos lá. Ok. Na verdade, o próximo ponto tem a ver com isso também. Vamos lá. Isso é uma coisa que eu vou explorar mais. Ou não. Gente, eu tô mudando de ideia. A gente só tem 10 minutos. 10 minutos. Eu não vou falar isso em 10 minutos. Ok. Vamos fazer o que é ilícito usar na igreja, parte 2. E eu vou deixar 10 minutinhos para as perguntas de vocês. Vamos lá? Melhor. Porque esse outro tema é enorme também. Palavra reflexiva 1, 2, 3. Não vejo diferença de biquíni para lingerie. São partes do corpo que só devem ser mostradas ao esposo. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Ótimo! Você... Não dá para saber se é irmão ou irmã. Imagino que seja irmã, mas se eu errar, me perdoe. Ótimo! Você tem isso firme na sua mente. Certo? Haja de acordo com a sua consciência, com o que você crê que Deus lhe mostrou.
E você pode até, obviamente, tentar convencer outras pessoas, porque você crê que assim você vai estar agradando mais a Deus. Mas tome o cuidado para não abordar pessoas da sua igreja de qualquer jeito, para não ferir o coração das pessoas, para não instituir isso como regra. Isso que está tão claro para você, não está claro para os nossos melhores teólogos. Muitos dos nossos melhores teólogos não têm esse pensamento. Então tome cuidado. O que não é consenso nem para os teólogos mais instruídos e como é que eu vou dizer, que tem uma piedade cristã verdadeira e já super provada e evidente para todo mundo, não é consenso nem entre eles. Então cuidado para isso na sua mente não ficar no mesmo nível que a regra bíblica incontestável de não fazer sexo fora ou antes do casamento. Que essa é incontestável, não dá para flexibilizar de nenhum modo, tá bom? Ok, continuem mandando perguntas. Vou aproveitar para beber uma aguinha aqui. Depois o Iago vai ver essa live, vai ficar bravo comigo, porque o Iago é contra o biquíni aguerridamente. A gente é muito amigo, tá? A gente nunca brigou sobre isso e nunca vai brigar. Vestido longo de alça que não seja decotado pode no culto? Então, quando você faz essa pergunta do pode ou não pode, aí você já tá indo pra regra. Não dá pra fazer uma regra disso. Então vamos pro situacional, bom senso. Vestido longo de alça que não seja decotado. Eu já acho alça uma coisa um pouco complicada, tá? Porque você já mostra bastante aqui. Eu não me sentiria confortável usando alça no culto. Mas você está dizendo que ele não é decotado. Então, depende, né? Se você tem só esse elemento da alça, talvez seja adequado. Mas aí se você tem mais elementos que chamam um pouco para o lado mulherão, por exemplo, brilho forte, fenda, detalhes que chamam a atenção para a cintura, para outras partes do corpo, assim, eu acho que não convém, certo? Mas é uma questão de bom senso. Eu teria que ver a peça. E se uma amiga me perguntasse, eu diria para ela. Mas a princípio não vejo tanto problema se a mensagem do mulherão não está mais reforçada do que outras mensagens. Gisela, muito bom conselho. Lidar piedosamente com os irmãos deve ser uma constante, sim. E às vezes a gente faz isso sem querer, sabia? Às vezes a gente ama muito uma irmã da igreja, geralmente são as mulheres, né, que são criticadas pelas suas roupas. A gente ama muito uma irmã na igreja, mas aí a gente meio que estabelece o hábito de fazer brincadeira com ela sobre o que ela tá vestindo, de criticar, de rir, e isso contamina o grupo e aquela pessoa fica se sentindo a menos piedosa, a menos crente. Isso é muito perigoso. Então eu tô dizendo isso pra gente tomar muito cuidado, pra não deixar formar esses hábitos de grupo. Tá? Pensa agora se na sua igreja tem uma pessoa que está sempre sendo criticada por isso e está sempre levando na boa, mas no fundo ela já está com o coração um pouco pesado e tenta desencorajar os outros a fazerem isso. E se realmente ela está usando roupas que estão até fazendo com que ela seja vista de um modo muito negativo na igreja inteira, converse com ela, mas em amor, e só você e ela. E conversa uma vez. Porque se ela não quiser acatar, você vai orando por ela e deixa ela chegar às conclusões de um modo, entende? Que o Espírito Santo precisa falar com ela. Não adianta você falar se o Espírito Santo não falar. Então é questão do bom senso mesmo. Deixa eu tirar um pouquinho mais aqui para ver.
Uma jovem me disse que ia ao discipulado de short para chamar a atenção de outras jovens. Perguntei, a menina vem por conta de você ou de Deus? Essa ideia de chamar atenção para si por causa do short é meio estranha, né? É meio estranha. Não é um bom modo de comunicar que é legal a presença no estudo. Sherlock Holmes, Ana Paula, é o que eu falo. Uma mesmíssima roupa numa mulher vai ficar elegante e em outra mulher com mais corpo pode ficar vulgar. Bom senso. Então, eu confesso que eu fico um pouco revoltada com isso, sabe? É aquela história, você vai dizer pra menina que é bem magra, bem sem muitas curvas, e vai dizer, beleza, você vir com short curto. E vai dizer pra outra que tem um monte de curvas, como eu tenho, e vai dizer, não venha com short curto. Entendeu? Eu não sei. Eu confesso que eu preciso pensar mais sobre isso, porque eu acho meio feio. Parece que você tá discriminando a pessoa pelo corpo. Mas eu concordo que evidenciar as curvas da pessoa, de fato, faz com que a mensagem fique mais mulherão, a mensagem comunicada. Concordo. Agora, o que a gente vai fazer com isso? Será que a magrinha não devia também dar uma maneirada no short? Porque a outra irmã que tem mais curvas não pode usar o mesmo short? Então, talvez a gente devesse pensar no princípio do amor, né? Para lidar com essa questão. Por isso, regras assim são perigosíssimas, exatamente. Exatamente, porque você não está considerando as diferenças entre nós, o coração, você está deixando de fora toda essa diversidade do reino de Deus. Raquel, se não for decotado, pode, cada um tem que ver se convém para não cometer pecado da defraudação. Cada um vai ter o seu limite, mas existe um limite grandão, digamos assim, que pelo bom senso dá para chegar. Existe um ponto em que o decote ele já fica ruim em qualquer situação para a mulher cristã. De fato existe. Mas culturalmente dá para chegar. Por enquanto, né? Eu não sei se daqui a pouco vai todo mundo aí se vestir, sei lá, todo mundo andar pelado. Aliás, essa coisa de andar pelado me lembra a questão dos índios, né, gente? Nossa! Olha, pensar nessa questão dos índios já é uma outra live, uma outra história, porque imagina se o missionário chega na tribo e manda todo mundo se cobrir. Ele nunca vai conseguir evangelizar. Nunca. Então vocês estão vendo como a coisa de fato precisa ser problematizada, né? Sou alta e gosto muito de longo, mas para não ficar com cara de assembleiana, uso alça que não seja decotado. É um modo de dar uma contida no lado mulherão. Minha avó e minha mãe reclamam sobre corte de cabelo, maquiagem, coisas desse tipo. Como agir? Complicado. Se você ainda mora lá, tá debaixo da autoridade delas, é meio complicado, viu? Eu não sei. É uma questão de conversar, sentar para conversar. Não sei se você tá na mesma igreja que elas, como é a regra daquela comunidade e tal. Então, senta para conversar com elas. Mandei o vídeo do Iago para elas. Ok. É muito legal você saber que tem uma pessoa como o Iago, que é tão, né, sábia, uma pessoa que ele é um teólogo muito bom. E é muito legal você ter uma pessoa que pensa como você. Eu já penso como outros teólogos, então tá tudo certo. Então tá bom, gente, eu vou ter que desligar porque já foi. O nosso tempo já foi. Já deu 1 hora. Amei estar com vocês aqui. Um grande beijo para todo mundo e até a próxima live. A gente vai continuar falando desse assunto, tá? E vai ser um negócio que vai sondar mais o existencial, as emoções e as motivações. Um abração para vocês.